os questionamentos que eu tenho hoje, padre, o porquê daquela história, como você já mesmo disse, que é uma história do povo judeu, é para ficar na história, é para a gente ver o quanto... Porque, assim, se você pega Reis, cara, aquilo é um massacre. Acaba com o seu vizinho, porque ele não acredita no meu Deus, corta as barrigas das grávidas. Que loucura é essa? Mata os filhos do rei que era... E aí, por que isso ficou, padre? Por que isso? É onde há os maiores questionamentos. Como é que um livro sagrado tem um massacre daquele em nome da fé? Qual império que conseguiu subjugar um outro sem a violência? Eu acho que creio nenhum. Nenhum. Agora, não é porque nós estamos escrevendo um livro sagrado que nós vamos contar uma historinha de que nós ganhamos e subjugamos impérios inimigos só com chuva e vento e a vontade de Deus. Então aqui a gente tem que entrar com a lógica. Teria a parte humana. Claro. Não há dominação sem derramar sangue. E ainda acho muito justo da parte do autor sagrado relatar isso. Ah, mas chama atenção porque lá na escritura está dizendo que Deus pediu. Bom, aí já é a apologia que o autor sagrado faz. Fizemos tudo isso porque é próprio da época. Um império, para subjugar o outro, ele tem que ferir o outro império. E veja bem, mas você acha que ferir naquela situação histórica? Na situação histórica, sem dúvida. Porque eu tenho uma frase que é o seguinte: Deus não evolui, quem evolui é o homem. É isso. Eu acho que a Bíblia mostra a evolução humana em relação ao seu contato com o sagrado. Deus é aventura. Deus não precisa de mais nada. Ele é. O homem que foi evoluindo... Nós é que tentamos ser. É. E vamos morrer tentando. É. E só seremos quando estivermos nele. Porque ele é o único que é. E só se pode ser quando estivermos nele. Que é a unicidade. Que é a unicidade, de onde a gente veio, justamente, que é a fagulha de onde do nós divino. saímos. Eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito que nós somos a fagulha do divino. A gente tem o tal que o Anabastê faz, né? O Deus que habita em ti, habita em mim, e a gente não se que seja não que seja uma dualidade divina, não, né? Mas assim, a divindade, o que há de sagrado em você, o que habita em você, habita também em mim. Isso. Até porque nós somos frutos da mesma mão. Uhum. Né? A mão que nos fez do barro. Eu costumo dizer, nós somos frutos do mesmo útero de um pai. Nós somos gerados no útero de Deus. Então, somos frutos da mesma mão. Quando nós falamos a respeito desse contexto de subjugar impérios, de subjugar povos, a gente tem que lidar com isso de maneira madura. E não olhar, porque era o povo escolhido de Deus e eles vão lutar com o quê? Porque a guerra existe. Nós estamos falando, inclusive, de comunidades muito primitivas, mas não vamos longe. O que Donald Trump está fazendo dessa última semana com os rebeldes do Irã? Para subjugar o Irã, ele está atacando. Como que ele ataca? Com míssil. Ele não está atacando ali com bexiga d'água. Então tem gente morrendo nesse momento. Qual que é a diferença para a época de Saul, de Davi e de Salomão? Vamos falar só da monarquia unida de Israel, que é Saul, Davi e Salomão. Porque depois da morte de Salomão, a monarquia se divide. Nós vamos ter um rei para o norte e um rei para o sul, que vão governar de acordo com os interesses políticos de cada região. Aí vem as grandes guerras, nasce inclusive a profecia, porque o profeta é boca de Deus para orientar os reis. Então a profecia nasce dentro do contexto da monarquia. Não tem como você conquistar um império, um território, se não for pela guerra. Aí, humanamente falando, nós lidamos com a parte lógica de tudo isso. Agora, se eu sou um escritor sagrado e eu preciso fazer uma apologia, que essa é a vontade de Deus, é claro que eu vou escrever um texto de maneira apologética para dizer: e então Deus disse, sacrifique as mulheres grávidas, destrua o crânio das crianças contra a pedra. Tem salmos que dizem a respeito disso. A propósito, nós vamos lançar agora no mês de abril um curso só sobre salmos. Porque a literatura sapiencial traz esse contexto de sabedoria de Israel, que é uma sabedoria própria da história de Israel, com a apologética do divino. Então, em que momento os salmos mandam matar crianças e matar mulheres? Por que um salmo, que é considerado a oração oficial, tanto para judeus quanto para cristãos,
são tão permissivos e perversos naquilo que dizem em alguns contextos. Não são todos, mas existiu uma escola literária onde se dizer que esmagar o crânio dos inimigos era a linha, o fio condutor para se conduzir toda a apologética, a teologia, a literatura sapiencial da época. Então nós não podemos desconsiderar os autores. A gente sempre tem que pegar a leitura, ir para a época em que se escreveu este livro, para entender que apologia o autor estava fazendo. Então, qual mensagem ele quer transmitir? E é claro que para validar o que ele está escrevendo, ele vai dizer que quem disse foi Deus. Essa é a validação para uma sociedade que era teocrática. Foi o meio que ele encontrou para se defender ou... Ele não precisava de se defender, porque a comunidade era teocrática. Quem governa é Deus. Então, os autores sagrados tinham autoridade para escrever e dizer, essa é a vontade de Deus. E já que somos uma sociedade teocrática, nós só temos que obedecer. E de forma literária e com muita inteligência. Porque são textos aí que nos remetem a mais de 4.000 anos de história. E que chegam para nós até hoje e que faz confusão na cabeça de muitos loucos até hoje. Que é aquilo que a gente disse, porque não basta apenas olhar para as escrituras, folhear e ler. É preciso conhecer no sentido raiz da palavra. É preciso ter uma intimidade com aquilo e, acima de tudo, é preciso ter honestidade ao traduzir aquilo que se está lendo. Do contrário, eu vou pegar a apologética de 4.000 anos e trazer para a minha apologia. Sim. E dizer aquilo que eu acredito a partir do que eu compreendo. Isso não é uma interpretação bíblica, isso não é exegese bíblica, porque a exegese não está no meu contexto, está no contexto de quem escreveu o texto, em que época, para quem era o destinatário, quem era o remetente e o que ele quis dizer com aquele texto, quem ele queria atingir com aquele texto. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.